Graças a Deus por Cristo Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de aqui estar, pela vida dos irmãos, pela vida de você, querido ouvinte, que nesta noite está ouvindo esse serviço de som. Queridos, Evangelho escrito por João, São João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, uma passagem bastante lida. Aleluia. Está escrito assim, São João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória Verso a Deus. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Glória a Deus. Querido ouvinte, acabamos de ler em João capítulo 3, verso de número 16 e 17, onde o texto nos mostra que Jesus estava a conversar com um homem fariseu, um homem chamado Nicodemos. Nos primeiros versículos diz que este homem era um príncipe dos judeus. E ele era um religioso. Ele entendia da Escritura Sagrada. Glória a Deus. Ele sabia das sagradas letras. Mas ele teve a curiosidade, o interesse de ir até Jesus e declarou mais que Jesus era sim enviado de Deus. Aleluia. Que Jesus não podia fazer tais coisas, tais maravilhas, se não fosse enviado pelo próprio Deus, assim o texto testifica. Glória. Mas Jesus chega a dizer a este homem, a partir do verso de número 3, Jesus responde e diz-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Palavras de Jesus a um homem Aleluia, Jesus. que era conhecedor das Sagradas Escrituras. E ele diz mais, Jesus conversando com Nicodemos, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só, o homem religioso ia todas as vezes ao templo a orar a Deus, a ler a Escritura, mas não entendia o que Jesus estava a falar com ele. E Jesus continua explicando a ele no verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Palavras de Jesus, palavras do Filho de Deus a um príncipe dos judeus, a um homem
conhecedor das Escrituras. E ainda assim esse homem fica sem entender. E Jesus continua a lhe explicar: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus afirma a este homem que necessário é, depois que o primeiro homem, chamado Adão, recebe uma só ordenância, que era não comer do fruto ali que Deus proibiu, e ele assim comeu, primeiramente sua esposa e depois ele, desobedecendo a ordem de Deus, toda a humanidade passou a ser pecadora. É o que está em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Então, queridos, o pecado entrou no mundo. O apóstolo Paulo também diz em sua carta que todos os seres humanos ficaram destituídos da glória de Deus. Não tinham mais comunhão com Deus. Não tinham mais uma conversa face a face com Deus. E Jesus estava a falar novamente aqui, João 3, com um homem conhecedor dessa história, conhecedor desses fatos. E ele não entendia o que Jesus lhe falava quando ele disse: necessário vos é nascer de novo. Querido ouvinte, nesta noite estamos aqui para anunciar a você as mesmas palavras, que necessário é que eu e você, que todo ser humano, necessário é nascer de novo, nascer na pessoa de Cristo Jesus, confessar o seu nome como único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a Ele, que o mais Ele tudo fará. E o apóstolo Paulo escreve que, uma vez nós entregando a nossa vida a Ele, nova criatura nós somos. Somos nascidos de Deus, com um novo Espírito na pessoa de Jesus. E Jesus descreve o tanto amor com que Ele nos amou no texto que lemos, que foi em João 3, e no verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para concluir, querido ouvinte, o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, entendendo isso, essas palavras de Jesus, ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 6. Assim está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha só, Cristo Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, pagando uma dívida que eu e você nunca mais, ou seja, em toda a nossa vida, poderíamos pagar. Jesus assim pagou. E o apóstolo ainda escreve no verso 8 de Romanos 5, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, Jesus, por ele salvos da ira. Aleluia!
Porque se nós, Glória a Deus. sendo inimigos, lembra? Em Adão fomos feitos pecadores, inimigos de Deus. Mas em Cristo Jesus, uma vez o aceitando como Salvador, nos diz que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.